Tudo bom, pessoal? Passando numa rua de paralelepípedo. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver uma rua de paralelepípedo nos Estados Unidos. Estou indo encontrar um cliente agora aqui em North Houston. North Houston é um lugar que tem lugares muito bons e muito ruins. Eu estou num desses que não é tão bom aqui, mas vamos ver. Tô chegando em Woodlands. Woodlands é bem legal, então a gente já vai melhorar. Depois que eu passar a avenida ali, já vai melhorar. Vamos lá. Quero conversar com vocês aqui sobre o que aconteceu semana passada no Brasil, né? Que chega a ser desesperador dentre as muitas coisas que a gente vê, como até essa questão aí do INSS. É complicado. PT é muito complicado mesmo. Toda vez que tem PT, tem esse tipo de escândalo, esse tipo de sujeira e de roubalheira. Infelizmente é isso que acontece. E as pessoas não aprendem. Mas, enfim, vida que segue, né? Brasil, país do futuro. Vamos falar hoje sobre a alta, né, dos juros no Brasil, porque 14,75, né? Enquanto nós temos Estados Unidos aí reclamando para baixar os juros de 4,25 a 4,50, nós estamos no Brasil com 10,25 pontos percentuais a mais do que nós temos nos Estados Unidos. E isso é um absurdo, né? A gente vê que, infelizmente, o Brasil vive de migalhas, vive implorando por investimento externo e vive tentando controlar a inflação, porque as pessoas compram de forma absurda. E, infelizmente, a grande produção brasileira, ela não fica no Brasil. A melhor da produção brasileira não fica no Brasil, né? A gente está acostumado, no Brasil nós estamos acostumados com migalhas. Eu vou falar mais sobre esse assunto para vocês daqui a pouquinho, porque a gente vai chegar num outro ponto aqui daqui a pouco. Vamos lá, vamos primeiro falar sobre isso. A alta de juros no Brasil é sempre, eu lembro, e muitos aqui talvez que estejam assistindo esse vídeo não vão lembrar da época do Cruzeiro, Cruzado Novo, OTN, o RTN, enfim, naquela época não tinha, né, essa história de Bitcoin, essas coisas, não tinha, vou fazer um Pix, não tinha essas coisas, né? Você queria transferir dinheiro para alguém, você ia no banco e fazia na boca do caixa, assinava um cheque e dava para ele, era assim que acontecia. E nós tínhamos aí uma inflação naquela época que era um negócio absurdo, avassalador. Eu vou parar aqui porque eu consigo falar melhor com vocês. Era um negócio avassalador, né, que destruía absurdamente não só os bolsos das pessoas, mas destruía tudo que você construísse, era consumido pela insanidade do que a gente tinha de inflação, né? A gente ia dormir, colocava o dinheiro no overnight. Quem lembra dessa época? Escreve aqui pra gente, por favor. Você colocava o dinheiro no overnight para você ter pelo menos a mesma quantidade de poder de compra no dia seguinte, né? Eu lembro, a gente morava num apartamento ali em São Paulo, e meu pai, minha mãe e eu, né? E na garagem tinha um quartinho, quarto mesmo, do tamanho de um quarto normal mesmo, que era a despensa. Então, meus pais iam uma vez por mês no Macro, compravam tudo que ficava em estoque ali pro mês, às vezes pro mês seguinte, inclusive, pegar molho de tomate, aqueles fardos gigantescos, ervilha, era tudo, né? E dentro de casa tinha 2 freezers, que era só freezer. Então a gente comprava carne, um monte de coisa e colocava tudo ali e deixava tudo ali, porque a gente sabia que no mês seguinte ia subir absurdamente o preço, né? E meu pai sempre foi assim, né? Sempre foi super controlado com dinheiro, sempre muito cauteloso. Meu pai sempre foi uma pessoa muito cautelosa e ele tinha isso aí. Então ele ia lá, comprava, guardava para não ter que ficar gastando dinheiro depois. E o dinheiro realmente desvalorizava do dia para a noite. E hoje a gente começa a ver essa loucura que acontece seja com as roubalheiras, seja com esses juros hoje, que voltamos à época da Dilma. Né? Nós voltamos à época da Dilma. Quando nós tivemos 14,75 foi na época da Dilma, onde nós vimos o que estava acontecendo e as histórias também que estavam acontecendo naquela época, semelhantes com as histórias que nós estamos vendo hoje, né? E aí, como que o Brasil vai sair de um negócio desse? Né? E aí logo depois dessa notícia, chega para mim uma outra notícia, que essa me incomoda bastante, dizendo que o presidente Lula negou o pedido dos Estados Unidos de reconhecer
o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso me incomoda muito, muito mesmo. Primeiro, porque eu me pergunto, por que não reconheceu? Muito estranho, muito estranho. Flávio Dino subindo lá na favela, vocês lembram dessa história, né? Os presidiários ali se manifestando pró-Lula e muitas outras coisas que aconteceram aí, né? Então a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas se não é organização terrorista, me explica então uma situação. É muito fácil, a gente fala assim, não, é organização terrorista porque eu acho que é. Não, eu vou explicar para vocês por que eu acho que é, porque eu afirmo que é organização terrorista. Tem uma diferença aí entre organização criminosa e organização terrorista, tá? Toda organização terrorista é organização criminosa, mas nem toda organização criminosa é terrorista. Então isso é importante a gente saber diferenciar. O que diferencia uma situação da outra? O tipo de impacto que você quer causar. Vou falar de uma forma bem simples aqui, então por favor, os mestres, doutores, me perdoem, tá? Porque eu quero explicar para as pessoas em geral. Vamos imaginar que você se junte aí com algumas outras pessoas, um determinado número de pessoas, para assaltar um banco. Isso é uma organização terrorista? Depende. Se você for usar esse dinheiro do roubo do banco para fazer algo que possa impactar a sociedade em razão de uma filosofia sua, de um propósito seu, de um propósito da organização que seja maior do que o seu próprio propósito, sim, é terrorista. Se você for pegar esse dinheiro, dividir ali entre 5, 6 pessoas que participaram do roubo e cada um segue a sua vida, não é terrorista, é uma organização criminosa, tá? Simples para você entender. Eu estava, essa época, eu acho que eu já tinha me formado, eu não lembro se eu já tinha me formado, se eu estava no último ano do curso de Direito, mas eu era concursado do Ministério Público. E eu era concursado do Ministério Público, Tribunal do Júri. E eu estava lá no Fórum Mário Guimarães, ali na Barra Funda, já tinha mudado para Barra Funda, antigamente era ali no viaduto Dona Paulina, não, era ali no viaduto, eu não lembro o nome do viaduto, acho que é Dona Paulina mesmo, que vai ali que é o que fica o Fórum João Mendes do lado direito ali, eu acho que é Dona Paulina aquele lá. Antigamente ficava ali, né, mas depois foi para Barra Funda, onde é o Mário Guimarães lá, mesmo nome inclusive. E o que aconteceu? Eu estava dentro da minha sala, já contei essa história aqui, era a hora de começar expediente, né? Tava eu e mais um estagiário, amigo meu lá, só nós dois, não tinha nenhum promotor, não tinha ninguém, a gente chegava bem cedo e mandava lenha. Concursado é assim, né? Você tem que mostrar serviço e você que acaba sendo responsável pelos outros estagiários que não são concursados. E a gente tava ali ralando, escrevendo petição e lendo processo e trabalhando ali, e de repente um policial entrou na sala, falou assim, na verdade eu saí da sala e encontrei um policial bem na porta. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, trabalhando, e o meu crachá aqui do Ministério Público no peito, né? Não tinha nem o que ele falar. Ele falou, não, você tem que sair agora. Eu falei, mas por quê? Tem uma bomba no fórum. Eu falei, caramba, eu virei pro cara que estava lá dentro, falei, olha, precisamos sair. Pegamos nossas coisas e saímos, né? E não podia sair pela frente, tinha que sair pela porta de trás. E meu carro estava parado do outro lado, então eu ia ter que sair pela porta e ir para fora. E meu carro tinha que ficar lá, porque eu não podia voltar mais para dentro do fórum, até que o pessoal eu acho que foi o pessoal do GAT que foi lá fazer, na verdade não foram desarmar, eles explodiram a bomba, inclusive lá, o carro bomba que estava lá. Aí explodiram, eu só consegui pegar meu carro no dia seguinte, voltar para casa de táxi, foi uma loucura, tá? Porque meu carro estava justamente do outro lado ali, quase na mesma direção de onde estava essa desgraça desse carro-bomba. E aí, notícia em todos os jornais, PCC coloca um carro-bomba no Fórum Mário Guimarães. Isso é um atentado terrorista, definitivamente. Por qualquer definição que você queira no mundo, isso é um atentado terrorista. Só por isso, já deveria ser classificado lá atrás, e nós estamos falando aí há 25 anos atrás, tá? Só por isso já deveria ter sido classificado. Passou isso aconteceu comigo, ninguém me contou isso, ninguém me contou essa história, eu vivi esta história. Depois disso, eu escutei muitas histórias do que vem acontecendo, né? Por exemplo, ali, o que aconteceu com o Tim Lopes não é um atentado terrorista? O que aconteceu com diversos outros atentados, inclusive naquela época em que houve aí a manifestação do PCC, que saía matando policial para tudo quanto é lado, isso não é um atentado terrorista? Essas pessoas que muitas vezes acabam sendo baleadas
com balas perdidas por guerra entre o PCC e a polícia, né? Fazendo o trabalho deles, a polícia. O PCC cometendo crimes, né? Isso não é um atentado terrorista? Então, eu devolvo para vocês, né? Por quê que não foi classificado? E se você conseguir me responder isso, de verdade mesmo, de coração, me explica onde que o Brasil vai chegar do jeito que ele está. Porque a gente só ouve pessoas reclamando, pessoas vomitando a frustração, o desespero, o descontentamento, a insegurança e o que eles vão fazer para os filhos deles. Isso é o que mais incomoda, isso é o que mais me perturba, porque eu vejo que as pessoas, e eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, faz muitos anos, tá? Eu lembro, antes de vir morar definitivamente nos Estados Unidos, eu vim 2 vezes como estudante para fazer especialização e depois fazer MLS LLM, tá? Então fiz um MLS junto com o LLM. Antes de vir morar. Então a minha história de convivência com a cultura dos Estados Unidos, ela vem desde os meus 21 anos. Antes disso eu vinha como passeio com meus pais, turismo, com amigos, mas dos 21 até os meus 50 hoje, sempre foi um contato muito próximo com os Estados Unidos, primeiro morando alguns períodos, que foram 1 ano e 8 meses, depois 2 anos e 1 mês, aí depois eu vim definitivamente como residente, para morar nos Estados Unidos, tá? Mas teve essas outras partes, que se somadas, nossa, dá mais de 2 décadas. E aí, eu sempre voltava para o Brasil e me questionava, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu preciso andar de carro blindado? Por que eu tenho que colocar meu filho numa escola que custa 10 mil reais? Por que eu tenho que me preocupar se meu filho vai no shopping, se ele vai ser assaltado, se ele vai ser roubado, se ele vai ser espancado, ou Deus o livre e guarde qualquer coisa nesse sentido? Você que é pai de menina, né, a preocupação que você fica aí com toda essa situação. Eu me questionei isso muitas vezes, né? E quando eu vim para os Estados Unidos, eu logo nos primeiros anos, morar mesmo, de vez, logo nos primeiros anos, eu ainda sentia aí um pouco dessa contaminação, no bom sentido, da cultura brasileira, no mau sentido. Eu sentia que, mas isso aqui não dá para fazer desse jeito, dá para dar um jeitinho ali, eu vou falar com um amigo meu para ver se ele quebra um galho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Depois de um tempo, quando você começa realmente a conviver com mais americanos, depois de um tempo aqui, eu comecei a perceber que a convivência com a comunidade brasileira, ela é complicada aqui nos Estados Unidos, ela é bem complicada, porque você vai ter muito gente boa. Eu tenho irmãos de verdade, mais do que os meus irmãos de sangue mesmo, eu tenho irmãos de verdade aqui nos Estados Unidos, que são irmãos que Deus me deu, pessoas que eu amo de coração e alma, tá? Mas eles são a minoria. Você tem aí uma maioria de pessoas que vem com essa cultura, que vem com essa cultura do querer ser esperto, que vem com essa cultura do querer dar um jeitinho, que vem com essa cultura do, se eu fizer isso aqui ninguém vai perceber, e vamos lá, mas o outro fez, eu vou fazer também, mas isso... A noção do certo e errado, ela fica muito flutuante dentro da cultura brasileira. Ela fica muito acompanhando o movimento das ondas. O que você critica hoje pode não ser a sua crítica amanhã, dependendo do seu interesse naquele momento. Essa é a cultura brasileira. E esse é o ponto que a gente começa a se questionar aqui, né? Poxa, mas por que essas pessoas estão fazendo isso? E depois, quando acontece isso, vocês vão perceber que vocês vão ter cada vez menos vontade de ir no Brasil, porque ir no Brasil passa a ser um desconforto. Para mim, hoje, ir no Brasil é um desconforto. Eu vou chegar no Brasil, eu vou ter que explicar que o meu celular, eu não moro no Brasil há muitos anos, eu vou ter que explicar por que eu ando com 2 celulares. Porque um é meu, da minha família, 5 pessoas têm esse número, e o outro é do escritório. Então, muita gente tem esse número. Mas por que você não está trazendo 2? É porque eu quero, caramba. Não, mas eu vou te tarifar. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de quererem tarifar um relógio que eu estava usando no pulso. E aí você passa. Na hora que você passa, você já tem que ficar esperto para ninguém roubar o seu relógio, ninguém roubar a sua carteira, ninguém roubar o seu celular, ninguém roubar a sua mala.
Aí você entra num Uber, num táxi ou num carro alugado, se você estiver dirigindo, você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Primeiro, para o motoqueiro, no motoboy não bater no seu retrovisor. Segundo, para você se situar onde você está ali naquele trânsito maluco. Terceiro, para você não ser roubado. E aí eu viro pro meu filho, que passou a vida inteira dele aqui nos Estados Unidos. E eu falo para ele, filho, você não pode usar relógio, você não deve ficar moscando com celular na rua. Mas por quê? Então vamos alugar um carro blindado. Caramba, no primeiro dia alugar um carro blindado para as crianças. Quem vive aqui, comenta aqui sobre isso. Pega seu filho que está aqui, nasceu aqui, ou que viveu a vida dele inteira aqui, ou que teve muito contato, muito tempo com os Estados Unidos, leva ele para o Brasil, aluga um carro blindado, põe ele dentro para você ver o que ele vai falar para você. No primeiro dia, super legal, ele vai tirar foto e mostrar para os amigos. Ó, tô num carro à prova de bala. No dia seguinte, vai virar um desconforto. No terceiro dia, é mais desconforto ainda. E a gente que mora no Brasil, eu não saía de casa sem carro blindado. E nós estamos falando isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Tá? Nós estamos falando numa situação onde isso é incorporado na cultura das pessoas. E as pessoas aceitam isso como se esse fosse o normal, quando não é o normal. E isso é o que me faz questionar e deixo aqui para vocês. O que vai ser o Brasil daqui 5 anos? Vocês já pensaram nisso? Nas próximas eleições, quem que vocês acham que vai ser eleito como presidente? Pensem nisso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.